e fala, tipo um balofão que não tem como você abraçar. Tu abraça pouco aperta. Exatamente. E aí eu fui iniciado, foi uma coisa maravilhosa, passei por preceitos que me fizeram refletir muito a ancestralidade, né? Mas infelizmente eu não pude continuar, exatamente quando eu falo que eu não me considero um babá, né? Eu me considero um sacerdote, um mestre, mas não babá, há títulos, né? São títulos. No caso de babá, por ser de candomblé, que foi confirmado como babalorixá, mas porque você tem que ter uma doação e uma doação além. Eu acho que fica mais fácil, voltando ali, um umbandista ser um quimbandeiro, dentro do que se pode dizer ali, das suas ressalvas, do que um candomblecista ser um quimbandeiro. Porque ou você abraça o orixá e vive o orixá, ou você não é nada dentro do que você, dentro do oristaísmo. Então, foi as causas que eu entrei e me iniciei e fiz obrigações e infelizmente não pude continuar por entender isso. Eu não pude estar pleno. Ou seja, você não pretende em momento algum da sua vida se atirar ao sacerdócio de babalorixá, no caso, tradição iorubá. Não tenho tempo hábil de vida para isso, mas não tenho mas não tenho mais como, porque é muita dedicação. Perfeitamente. É um desprendimento. É um desprendimento. O direito tem, o querer e a responsabilidade de saber que lhe tomaria tempo lhe faz com que você decline. Sim, de forma sábia. Exatamente. Já lhe dou os parabéns. Ainda porque a gente vê, por exemplo, dentro do próprio Ifá. Rapaz, o nosso Ifá, tradição afro-cubana, tá? Os três somos babalaôs. Uma vez iniciado como babalaô, você abre mão de outros cultos. Ponto. Porque você precisa se dedicar integralmente à cultura de Ifá Orumilá. Já tem outras culturas de Ifá ao redor do mundo, como o próprio tradicional, pelo menos com os aôs brasileiros, que essas pessoas atribuem a si, para o próprio culto, o cargo de babalorixá também. Ou seja, é o que a gente costuma dizer de outro balofão, Arubodê, abraçou demais, se aperta pouco. Você pode se tornar senhor de tudo, estudante de tudo, aprendiz de tudo e... Obedir, né? Maestro de nada. Aprender tudo de uma vez só não aprende nada. E a vida... Rio que se enche rápido demais também se enche de água suja. Sim. Ilitença não, ILTK, se não me engano. Isso que o senhor está falando se encaixa muito dentro do que eu penso sobre a profundidade. A pérola, ela está no fundo do mar. Você começa a abraçar tudo, você vai estar sempre no raso. Você nunca vai chegar nas profundidades ali e encontrar a riqueza do mar está no fundo deles, mas vai ter que você mergulhar, e para mergulhar você tem que abrir mão do que pesa para você chegar. Eu queria falar para vocês que estão assistindo a gente, não esqueça de ser membro do nosso canal, R$ 4,99, você se torna membro e acessa conteúdos incríveis, exclusivos do nosso O Sagrado Podcast. Temos os Tirapods, que todo dia às 10 horas da manhã já está um vídeo novo, mas se você quiser assistir os Tirapods antes de todo mundo, seja membro do canal. Outra coisa... Para quem está gostando, dê um valeu, pô. Dá um valeu também, um super valeu aí, onde você deixa o seu comentário e deixa um valor ajudando o canal para que a gente possa trazer mais pessoas importantes, inteligentes, né, com conteúdo como o nosso amigo Eduardo, que eu sei que a gente vai daqui a pouco vai mudar até um pouco de tema, mas ainda vai ficar faltando muita coisa para a gente perguntar. Provavelmente vai ter uma próxima volta, tá? Isso é bom, é gostoso, porque a Quimbanda, o Babá, ela é muito mal vista, e eu acho ela muito interessante porque ela mostra a aculturação diferenciada por um outro lado e que mostra que é uma questão de evolução familiar, como você falou. E isso é bem legal, porque as pessoas têm muito ainda aquela acepção do diabo. Agora alguns já aceitam o orixá, já aceitam certas entidades, mas ainda tem esse problema com o diabo. Então, assim, não cortando, Gunnar, pode dar continuidade, mas só para lembrar o pessoal, gente, dá um super valeu, seja mesmo. Pode falar. Tenho uma pergunta para fazer.
Eu quero contribuir. Como é que eu faço? Você vai ou no comentário. No comentário tem um símbolozinho de um cifrão. Ali é o Super Valeu. Você vai clicar ali, você vai dar o valor através do seu cartão de crédito, o valor que você quiser, e faz um comentário especial. R$400 que o senhor falou? Até 500. Até 500. Mas então pode tá bom. começar com doisinho. R$2? O Sagrado Podcast é simples. Não, assim, tá, né? Porque às vezes a pessoa não quer dar 2, quer dar 500. Olha, acima de R$100 pode fazer direto pro meu Pix. Não começa não. Mas também você pode ser membro. O membro tem três valores, tá? O valor simples é de R$4,99. Tem o segundo valor, que se eu não me engano eu acho que é R$19,99, que tem alguns outros acessos, e tem um valor máximo de R$200, e ainda você pode vir aqui no Sagrado Podcast, acompanhar e fazer uma pergunta aqui ao vivo ao entrevistado da noite, e ainda tem direito a uma consulta de IFA com um de nós três aqui. O Márcio, a gente vai explorar o Márcio para jogar para todo mundo, vai ser explorado. Tadinho do Márcio, entendeu? Então, se você quiser, olha que legal, com R$199 por mês, você ainda paga, você participa, ainda tem direito a uma consulta com um de nós, Babalaôs, e ainda pode vir participar do podcast, entrevistando, ou assistindo e fazendo uma pergunta em especial para o entrevistado que estiver na noite. Babá Dudu. Babá Eduardo. Mudando de alhos para bugalhos. Vamos descer do Orum pro Aie. Né? Sabemos ser o senhor ambientalista. Até onde a espiritualidade te influenciou para a escolha da sua profissão, desse campo de atuação, trabalhar com o meio ambiente? Perfeito. E isso é uma pergunta muito tocante em mim, tá? Porque antes de eu me tornar um ambientalista, me tornar um gestor ambiental, sou formado em gestão ambiental, eu sou cofundador de uma ONG chamada Aliflor, Aliança da Floresta, que hoje ela está ligada, faz alguns trabalhos com a Fiocruz, com ervas medicinais, né? Mas antes de eu me tornar um ambientalista, né, me considero um ambientalista, eu já era quimbandeiro, já era da Umbanda, e eu sempre entendi que os reinos da quimbanda, como as forças dos orixás, são ligadas totalmente à natureza, né? Então eu sempre tive essa sensibilidade que a natureza acaba, a religião acaba, eu acabo, você acaba, nós temos aí os problemas de crise climática, né? Nós temos aí até 2050 para mudar isso. Mas eu não vou estar vivo, obrigado por pensar no seu filho, né? No seu sobrinho mais novo. Então, assim, eu sempre tive ligado, antenado a isso, e aí eu me envolvi no meio ambiente, tentei buscar, e a política, como foi também uma palavra que foi dita sobre hoje, a política, eu fui obrigado a adentrar também na política por causa disso. Bom, nos diga então, Babá, quem, quando, como, onde fez com que o senhor se engedrasse nessa esfera, a esfera da política? Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa luta de tentar elucidar a nós, povo de Axé, da importância de nos organizarmos e quiçá um dia fazer uma bancada. Perfeito. E aí, quando eu chego eu começo a desenvolver tentativas de projetos como cidadão civil, né? Cidadão comum, que eu sou. Eu começo a tentar desenvolver isso, eu paro no apadrinhamento político. Quem te mandou, que partido você é, e as coisas não... Se você não tivesse ligado a um político, você nenhum projeto desenvolvia. E eu falei assim, bom, eu na época, 93... Não, minto. Não, 2012, eu entro para o Partido Verde, ambientalista, Partido Verde. Ele tem ali um estatuto lindo, né, de civilidade. O Partido Verde agora acho que é rede, né? Não, continua o Partido Verde. Tem PV ainda? Ainda tem PV, ainda existe. E de projetos de espiritualidade, de diversidade, de proteção animal, de meio ambientalismo,
uma gama de coisas. Falei assim, poxa, é isso aqui. Só que eu só quero deixar um adendo que nunca foi partidário, tá? Nunca foi por uma questão partidária, e sim por uma questão ideológica. Então eu fui entrando dentro da política aonde as portas abriam para mim. O Partido Verde foi o primeiro porque eu achei naquele momento, e lá fiquei 8 anos, eu achei que era o partido que poderia me dar voz. Me deu durante algum tempo, eu aprendi muito política no Partido Verde. Eu conheço ainda as pessoas. Porque ele tecnicamente é voltado para o meio ambiente. Né? Tecnicamente sim, mas assim, e ele abre outras cartilhas também. Conheceu Gabeira? Conheci Gabeira. Assim, Gabeira já estava saindo do Partido Verde, mas conheci Gabeira sim. Uma pessoa inteligentíssima que lutou também pela democracia, pela liberdade democrática do nosso país também, a grande figura. Mas eu buscava ter voz, e foi isso que eu comecei. E aí vim candidato a deputado estadual em 2016, a convite do partido, para compor chapa, e aprendi ali, não a política, mas aprendi a exercer a cidadania. Acho que todos deveriam passar por isso, por uma experiência de cidadania. Passado isso, eu fui numa reunião e conheci uma pessoa que foi do Partido Verde. Na verdade, eu não conheci, me reencontrei com o Babá Marcelo Monteiro. O Babá Marcelo Monteiro me fez um convite para que eu fosse para o PDT Axé. E ali eu cheguei, e meses depois uma lacuna se abriu, e eu fui assumir. Hoje estou como presidente estadual do movimento PDT Axé. O movimento PDT Axé é um movimento dentro do PDT ou é um partido? Não, é um movimento dentro do PDT. Não ligado diretamente ao PDT. Nenhum movimento é ligado ao partido diretamente, mas todos respondem ao partido. Mas volto a dizer, são movimentos independentes, né? São movimentos independentes e que lutam ali pelas suas ideologias. Volto a dizer, não é partidário. Então você trocou de partido. Sim, eu saí depois de 8 anos, eu saí do Partido Verde e fui pro PDT, onde eu assumi uma responsabilidade enorme. Né? E são muitos desafios até hoje aí dentro do movimento, como um presidente de um movimento grande como o PDT Axé, um movimento estadual, né? Presidente do movimento estadual, e também como um pré-candidato, hoje como um pré-candidato a vereador do município. A política, por acaso, em algum momento, Babá, foi orientação também das entidades dos orixás? Foi eles que te mandaram para cá? Ou foi ideologia própria? Pergunta de prova. Então, isso é uma pergunta que deveria até ser fácil de responder, mas eu sou guiado o tempo todo pela espiritualidade, né? Eu estou aqui hoje porque meu mestre Exu Tiriri falou para mim vir aqui, que eu teria um espaço de fala, que seria um lugar bom para que eu pudesse desenvolver toda essa sinergia que nós estamos aqui jogando pelas redes, né? E eu acredito que sim, né? Às vezes eu acho que eu nunca sei quando sou eu, quando não sou eu, mas assim, eu estou sempre seguindo o caminho deles. É uma tarefa difícil, mas sim. Porque a ideologia do PDT Axé, do movimento PDT Axé, é de ocupação de espaços. Até o nosso irmão, nosso Babá estava falando sobre isso no início, sobre o negro, o povo do Axé ocupar espaços, e essa era a minha ideologia. Mas era para... E foi essa ideia de estar na política que me trouxe aqui hoje. Muito mais de eu ser um quimbandeiro, um bandista, um espiritualista, foi porque eu sou ligado ao movimento PDT Axé. Então eu acredito que sim. Eu tive que filosofar um pouco aqui. O senhor fez eu me ir lá no meu inconsciente. Sim, foi a espiritualidade que fez isso, sim. De alguma forma, sim. Com relação à intolerância, passaste por algo do tipo, a gente gostaria de saber se existe também algum movimento ou projeto teu, orientação do partido, qualquer coisa do gênero, para poder combater isso que todos nós passamos o tempo inteiro. Intolerância. Intolerância religiosa. Caramba, Sérgio Paulo acabou de fazer essa pergunta.
Falar Sérgio, assim, como Sérgio, nós estamos nos comunicando através de telepatia, rapaz. É terrível. sobre essa que foi o que ele falou, o papo está muito interessante. Como lidar com a ignorância, né? A intolerância que atrapalha muitos a conhecer as religiões bonitas e profundas. E mandou um grande abraço. Sérgio Paulo. Aí fala aí. Sérgio Paulo, um grande abraço para você, viu, meu irmão? Então, a intolerância. Quando eu me visto de político, quando eu me visto de político, né, quando eu me torno um defensor público das religiões de matrizes africanas, né, e das religiões marginalizadas pelo nosso país, eu costumo dizer o seguinte: é muito difícil você ser um político, né, quem faz política é político, um político que defende a liberdade religiosa no estado que mais tem boletins de ocorrência de perseguição e intolerância religiosa. Verdade. É difícil você defender uma bandeira onde você hoje é proibido em alguns bairros do município do Rio de Janeiro professar sua fé. Então, assim, o que é feito hoje? Se professar, você apanha e é açoitado e morto. Mas o culto evangélico pode. Mas a gente chega lá. Mas, assim, o que acontece, então, sobre a intolerância, o que fazer? Primeiro, olha, gente, eu não vou dar nomes, não, porque vocês vão saber de quem eu estou falando. Mas tem gente que está aí há 30 anos usando o nome do pai e não faz cacimba nenhuma pelo povo de Axé. Tá aí no poder, não faz nada pelo povo de Axé. Tá há 30 anos usando o nome do pai. E aí... né? A voz fantasma falando, né? A voz fantasma, Gondadil. Mas ninguém ouviu nada. Então, o que nós precisamos é ter consciência. Gente, vamos sair de tem certas coisas que a gente precisa se libertar, precisa ter consciência. Nós fomos canonizados, nós fomos catequizados, nós fomos induzidos culturalmente para que a nossa religião falasse o seguinte: que os orixás vêm do Deus judaico-cristão e que política e religião não se discute. Mas olha só o que eu estou tentando te passar. Não estou falando de política partidária, eu estou falando de política civil, de projetos políticos governamentais. E é isso que a gente não tem. A gente tem uma cambada de oba-oba aí. Dia disso, vamos fazer o dia do Zé Pilintra, gente. Ok. Mas a gente precisa ir mais profundo nessa história. A gente precisa fazer outros tipos de dia. O dia, assim, o dia que o primeiro intolerante que quebrou um centro de macumba foi preso e pegou 10 anos de cadeia. Vamos fazer um dia desse aí. O Jorge Wallace, ele disse que ia deixar 2 perguntas aqui, né? Uhum. E a primeira pergunta que ele fez é bem interessante pela conversa que a gente já está agora. O que o PDT Axé tem feito de significativo para as pessoas de matriz africana? Pelo menos na minha estadia por lá, o movimento ele não estava com a expressão como você hoje está lidando. Sim. Então ele queria saber hoje como está esse movimento. Sabe que ele é polêmico, né? Sim, conheço Jorge Wallace. Mas é uma pergunta interessante que o povo quer saber. Sim, e muito válido. Jorge Wallace é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo. Orixá Zilê, inclusive eu ajudei a fundar o Orixá Zilê, e o Jorge Wallace, ele falou uma coisa que é muito, muito interessante. Olha só, entenda bem, o que o PDT Axé hoje, o movimento, ele faz diretamente, a gente está buscar espaço de poder, né? Não pelo PDT Axé, mas pelo povo do Axé. Eu né? acho que estava bem ligada à introdução que nós babalaos fizemos hoje, né? Sim, são tudo muito a questão da união dos pássaros da mesma pluma, toda essa questão de a gente mostrar para o povo de Axé que tem que ser mais unido, mas exatamente. Mais unido não, mas unido foi você que falou que união é meio complicado, organizado. Mas mais organizado. Na época que o Jorge Wallace passou pelo PDT Axé, ele pegou ali um momento em que alguns municípios do movimento se bandearam para apoiar
pastores evangélicos, pessoal do movimento. Foi o que ele botou aqui, a participação de Malafaia. Então, assim,